Estão me ouvindo? Tudo bem? Vamos começar a live? Bom, eu acho que nós tivemos alguns contratempos na live anterior, hoje tudo vai dar certo. Então, primeiramente, eu queria parabenizá-las pelo Dia da Assistência Social que aconteceu no dia 15. Eu acho que nós temos muito para comemorar, apesar dos retrocessos que a gente tem vivenciado aí no país, uma conjuntura social e econômica em geral. Nós temos muitos motivos para comemorar a expansão da nossa profissão, a visibilidade da profissão e o reconhecimento por muitos setores aí da sociedade civil dos assistentes sociais. Então, parabéns pelo nosso dia. Vamos nos conscientizar do papel do serviço social nessa nova demanda, nessa nova situação pandêmica que vivenciamos. E, além disso, maio, para nós, enquanto assistentes sociais, é um mês de extrema comemoração, com todas as discussões e dialéticas que são possíveis, que a profissão intervém, né? Então, a gente, além do dia do assistente social, no 15 de maio, a gente comemora também no dia 5, Marx. Portanto, maio, como eu já falei para vocês lá no grupo e nos portais que a gente com bate-papo, maio também é um mês que a gente tem que comemorar os ensinamentos de Marx e aproveitar para debruçar nessa teoria e entender melhor, para que a gente tenha condições de ter uma praxis mais embasada em teoria reflexiva, porque isso tem nos faltado muito, tá? Então, vamos lá à live de hoje. O tema que eu propus para que a gente tivesse um bate-papo é a metodologia e o instrumental. Então, a gente continua nessa linha de discussão de metodologia, depois da leitura da bibliografia de Daminário, e uma obra importantíssima para que a gente possa discutir. Seguindo essa linha, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre metodologia instrumental, mas vamos focar no papel aí do assistente social, na ferramenta que é o relatório social. Um instrumento que está dado no nosso cotidiano, faz parte da nossa função, assim, entre aspas, em desenvolver, tá? Então, o tema de hoje é metodologia instrumental, como desenvolver o relatório social. Nós vamos passar por alguns conteúdos, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho a metodologia e o método, materialismo dialético, conceitos e vamos entender um pouquinho esses conceitos, a instrumentalidade do serviço social, o estudo social, o que é o estudo social, o conceito, o entendimento disso, e, por fim, para que a gente possa fechar, o relatório social, como desenvolver e o que é o relatório social. Bom, nós conversamos muito na live anterior a respeito de método e metodologia. Então, eu acho que está claro para todo mundo, vocês interagiram, me responderam e trouxeram o entendimento de método e metodologia. Mas, para que a gente comece o nosso assunto de hoje, nós precisamos recordar um pouquinho método e metodologia. Sem guardarmos, de fato, o que é a diferença de método e metodologia, nós vamos ter complicações para escrever, para entender, para ir para a prática, tá? Então, vamos guardar. O que é o método? O método é o caminho que eu preciso traçar, o caminho que eu preciso percorrer, tá? Então, vamos guardar essa imagem que eu coloquei para vocês aqui da estrada. Então, imaginem uma estrada. Ele é o método. A minha estrada é o método. O caminho que eu tenho que ir, aonde eu tenho que chegar. E a metodologia é como eu faço esse caminho. Então, nesse exemplo aqui da ilustração, nós faremos o caminho de carro, com veículo, tá? Então, o método é o caminho e a metodologia é como eu faço o caminho, ok? Só que eu também preciso gravar e nunca me esquecer que esse caminho que eu
vá percorrer, ele tem que ser embasado em ciência. Então, vamos trazer isso para a nossa conversa. O método é como eu faço. O método é aonde eu quero chegar e a metodologia é como eu faço, embasado na teoria, embasado em estudos científicos, embasado nos pensadores. Então, aonde eu quero chegar, trazendo a teoria junto. Tudo bem? Tranquilo? O serviço social, enquanto profissão, não é surpresa para ninguém, utiliza a dialética como método. Então, a dialética vem nos trazer a compreensão da realidade, a realidade que a gente analisa, demanda, sob a história da humanidade. A gente fala tanto de materialismo, vocês já me ouviram falar tanto de materialismo nas aulas presenciais, a gente tem discussões de materialismo em livros, acertos que eu tenho enviado para vocês, a gente tem discussão de materialismo nas aulas da própria gestão da Unip. E será que eu sei realmente o que é o materialismo dialético? Está claro para mim, enquanto aluna do serviço social, enquanto aluno do serviço social, o que é o materialismo dialético, que a minha profissão discute tanto, que eu preciso entender, preciso me embasar nisso para ter o meu cotidiano livre, liberado todos os dias? Será que eu realmente sei o que é o materialismo dialético? Então, vamos entender isso, tá? O que eu preciso guardar? Primeira coisa, o que é dialética? A gente fala tanto de dialética, materialismo dialético, mas a gente não sabe o que é dialética. Então, a dialética é um método de diálogo, cujo foco é a contraposição e a contradição de ideias que levam a outras ideias. Então, seria uma ideia inicial que eu reflito e sobre essa reflexão eu tenho uma nova ideia, eu tenho uma conclusão, eu tenho um caminho, tá? Então, essa imagem aqui também para vocês não é surpresa. Temos Karl Marx, digamos, o nosso mentor maior dentro do curso, dentro das ideologias, dentro da questão teórica, metodológica, né? Então, Karl Marx foi ele quem trouxe para nós esse legado do materialismo dialético. A gente já entendeu que era a dialética. Então, Marx ficou um grande período estudando, refletindo sobre a questão do materialismo dialético e ele não refletiu em si no materialismo dialético, ele ficou refletindo em um método, ele ficou pensando na sociedade, que poderia ser feito, que poderia trazer de novo para essa sociedade. Em cima disso, ele começou a pesquisar na época, lá em 1800 e alguma coisa, ele ficou em cima dessa sociedade francesa, entendendo esse pós-revolução francesa para compreender por que a sociedade estava naquele caos, por que alguns detinham tanto e outros não tinham nada. Com isso, ele deparou com os ensinamentos de Hegel. Hegel, vos apresento que a gente não fala muito de Hegel, nós não falamos até então Hegel nas nossas aulas e nas nossas conversas. Então, Hegel foi o precursor de Marx para entender a dinâmica social, tá? Então, ele não acreditava que o mundo fosse estático. Aliás, que as coisas eram imutáveis e o que as pessoas carregavam era sempre uma essência fixa. Então, essa era a ideia central de Hegel. O mundo não era estático, mas as coisas eram imutáveis. E tudo que essas coisas traziam, elas tinham uma essência por si só. Tá? Então, Marx dedicou muitos anos da sua vida
para estudar a fundo essa ideia central que Hegel trouxe com o modo de produção capitalista, tá? Então, ele começou a tentar compreender a sociedade na sua dimensão de totalidade. Ele queria entender essa dinâmica social, não pensando nesse ser isolado, tá? Essa ideia fixa de unicidade de um ser, mas de pensar na sociedade como um todo, num organismo vivo, uma engrenagem, tá? Eu acho que essa é a imagem que a gente pode pensar, pode guardar e fixar. Então, ele começou a estudar. E ele ficou, assim, alguns anos da sua vida debruçado em toda essa teoria que Hegel trouxe, tá? Então, para entender, ele começou a captar o que Hegel trouxe. O que Hegel estudava? As coisas são estáticas e tem uma ideia fixa em cima de si. Então, para captar esse processo de desenvolver que as coisas eram estáticas e tinham uma essência em si, Hegel desenvolveu o método idealista dialético. Olha lá, dialética, as coisas conversam entre si. Então, ele tinha um ideal nessa conversa. Esse método, esse processo que foi desenvolvido por Hegel, consistia em tese, antítese e síntese, tá? Nossa, mas o que é isso que você está falando? Quanta abobrinha, né? Não, a tese, a antítese e a síntese é tudo isso que a gente usa para analisar qualquer situação de acompanhamento, qualquer situação que a gente vá processar, analisar, nós sempre vamos cair na tese, na antítese e na síntese. Então, Hegel trabalhava com essa ideia que todos os seres são contraditórios, ok? E esse é o princípio que governa toda a realidade, tá? Então, vamos entender o que ele pensou com essa realidade aí do idealismo dialético dele, desse método que ele criou. Então, ele colocou que a tese é a realidade, o pensamento. A antítese é a realidade, é a matéria. A síntese é a realidade com o pensamento e a matéria. Ou seja, a tese é o que eu imagino, o que eu idealizo. A antítese é o que eu tenho de projeção dessa idealização e a síntese é o resultado desse pensamento materializado. Ok? Tranquilo para vocês? Então, entendendo. Para Hegel, são as ideias, a consciência humana que constitui o fator primário da realidade da história. Então, a matéria seria o reflexo dessas ideias que eu tenho quanto à história. O mundo material, para o Hegel, não possui significado algum. Então, o que a gente toca de sociedade, uma casa, um carro, uma moradia ou um banco da praça que o morador de rua fica, não tem significado algum. E sim a consciência. Então, esse morador de rua está dormindo em um banco de praça, numa rodoviária, não impede de ter uma consciência, uma noção dessa situação de mundo que ele tem. Então, para ele, o material, a situação tangível, não possui significado nenhum. Mas sim a consciência que a gente tem, que sentido a gente dá para essa consciência que nos serve, tá? Então, essa tese, essa ideia de Hegel foi intitulada como idealismo dialético, que gerou o espírito absoluto. Por que o espírito absoluto? A essência do ser é o pensamento, a idealização dele. Não é a sociedade que ele vive. Então, estudando tudo isso, após o falecimento de Hegel,
Marx continuou estudando, e estudando por muitos anos, e ficou quietinho lá, por mais de 20 anos, e no meio de tudo isso, apareceu Feuerbach. O que ele trouxe? Que o homem se aliena da sua consciência e a submete à força divina que ele mesmo criou, virando tudo de cabeça para baixo. É como se a gente esquece do que é concreto, do que é tangível. Então, Feuerbach pegou toda essa ideia de Hegel, com essa discussão lá em pós-revolução francesa, e falou, olha, o que ele trouxe não tem nada a ver, não existe isso do ser estar morando embaixo da ponte e o que manda para ele é essa consciência de que realmente ele está embaixo da ponte. Nós temos que considerar aqui que ele está embaixo da ponte faz com que ele se aliene de uma realidade de sociedade. Ele passa a viver um mundo, uma consciência submersa. Então, Feuerbach, ele colocou aqui, tudo que Hegel estudou é válido sim, mas da maneira como foi colocada, não é a consciência que o homem tem que ter. A gente precisa entender e separar quando a gente se aliena a um processo. Ok? Então, tivemos aí Marx estudando por muitos anos, e dentro de todas essas reflexões, Hegel, pós-Hegel, Feuerbach, Marx vem estudar também essa situação social que o mundo vivenciava, tá? Então, o que ele faz? Ele captura todos esses elementos de junção que Hegel estudou, colocou em prática, idealizou, que era um idealismo, não tem outro termo para se falar. Por isso que a gente conhece o que Hegel estudou como idealismo dialético. Ele discutiu, mas era idealismo, tá? Estava na mente, na consciência, por isso idealismo. E também pega todos esses estudos aí que Feuerbach fez em cima disso e junta essas duas coisas. Então, Hegel ficou no campo das ideias e Feuerbach trouxe isso para o materialismo. Colocou no que era concreto, no que era tangível, no que o ser tocava e na alienação. Então, Marx se juntou a Engels e juntos trouxeram o materialismo dialético. Então, o que resume isso? Eles pegaram os estudos e criaram um novo método de pensar, de analisar essa sociedade que até então era dada, era proposta para as pessoas, era o que eles vivenciavam. Então, Marx, ele não discordava do que Hegel trouxe, do que Feuerbach trouxe, mas ele fundamentou essas ideias em um novo método que é o que a gente conhece como materialismo dialético e é o que a gente usa nas nossas intervenções, nos nossos estudos, é o que a gente tem e traz para a vida, tá? Então, o que ele colocou após anos de estudos e publicou essa obra-prima que nos é dada até hoje? Que não é a consciência, não é a ideia que determina a matéria, mas a matéria que determina a consciência. Olha que reflexão, tá? Olha onde chegou todo esse pensamento ideológico. Então, não adianta a gente só pensar, mensurar, idealizar. E não adianta só nós refletirmos sobre a situação vivenciada na sociedade. A gente precisa analisar as duas coisas juntas. E é por isso que isso se tornou um método para o serviço social. Porque a gente não consegue isolar o campo do que é material com o campo das ideias. A gente traz as duas coisas, porque a gente tem que analisar a situação do ser, pensando nos desejos dele, na vida, na situação vivenciada e no que ele idealiza enquanto vida, enquanto mundo. Tudo bem? Então, entendendo de fato o que é o materialismo dialético. O primeiro pressuposto de toda a existência da humanidade e também, portanto, de toda a história, a saber,
é o pressuposto de que os homens têm de estar em condições de viver para poder fazer história. Mas, para viver, precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimento e algumas coisas a mais da necessidade de vida. O segundo ponto é que satisfação essa primeira necessidade traz. A ação de satisfazê-la, todas as nossas necessidades básicas, e o instrumento de satisfação para adquirir é o que conduzem a novas necessidades. E essa produção de novas necessidades constitui o primeiro ato histórico. A terceira condição que já de início intervém no desenvolvimento histórico é que os homens que se renovam diariamente a sua própria vida, eles começam a criar os novos homens, a procriar a relação entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre família. Ok? E esses dados aqui eu tirei para vocês de O Capital, depois a gente tem lá a bibliografia que foi usada para essa live de hoje, tá? Então, é importantíssimo a gente compreender esses dados aí, que está lá no Capital, tá? Então, o que Marx quis dizer com essa citação? Não existe uma construção de ideologia, de história, de construção de mundo, se a gente, enquanto ser humano, ser social, se a gente não tiver as nossas necessidades básicas estabelecidas. Então, vamos pensar no nosso cotidiano de demanda. Um morador de rua que a gente atenda com fome, sem abrigo, com alguma patologia, com alguma doença. Ele consegue refletir na sua existência de vida? Ele consegue pensar na sua família? Ele consegue desejar uma melhoria daquela condição momentânea? Ou até mesmo uma condição que se estende por vida, por uma vida toda? Não. Então, Marx traz aqui que nós todos, enquanto seres humanos, seres sociais, nós não tivermos as nossas necessidades básicas supridas, nós não conseguimos pensar, idealizar, projetar uma vida sem a base. É a base, meninos que estão assistindo. Sem essa base, a gente não consegue entender e caminhar, ok? Então, para a gente fechar, após a morte, né, de Hegel, de Foucault, Marx começou a defender isso assim extremamente junto com Engels, para que a gente pudesse ter uma base de solidificação, de entendimento desse idealismo, tá? Então, com isso, nós tivemos a incorporação do materialismo dialético, que é o que nós trazemos até hoje, tá? Então, o que o materialismo dialético veio nos trazer? A praxis. Vocês já sabem muito bem o que é a praxis, porque a gente já conversou bastante sobre isso, mas vamos voltar a refletir. Então, o que Marx trouxe? Ele defendeu a unificação de teoria e prática. Não dá para a gente pensar em um ser social isolado, sem pensar nas necessidades dele e sem pensar em uma ação para suprir essas necessidades. Então, a praxis é a teoria, a ideia, a ciência, junto com a ação, junto com a prática, junto com colocar a mão na massa, tá? Então, Martinelli, nossa grande teórica do serviço social, nos coloca que a praxis, ela vai além da absorção ou da ação política. Ela é a promoção de mudanças reais na base da sociedade. Então, se a gente quer fazer alguma mudança, a gente quer fazer uma teoria, uma movimentação, uma transformação de vida, a gente tem que ter a teoria e a ação juntas, tá? Porque teoria e ação separadas são incapazes de tornarem uma ação concreta. Não adianta eu falar que nós vamos conseguir um objetivo, que nós vamos conseguir ajudar a demanda recebida,
só com o que está escrito, sem entender a vida dessa pessoa, sem auxiliá-lo, sem ajudá-lo a colocar essas ideias em prática. Isso é impossível. Nós não vamos transformar, nós não vamos fazer nada de novo na vida de ninguém. Então, o materialismo dialético, trazido para nós do serviço social e para outras tantas profissões que também usam esse método, ele tem que ser lembrado como a engrenagem, tá? Então, lembra lá da história das 3 engrenagens, que a gente já viu isso em aula, em vídeo, vocês já assistiram isso com alguns professores da Unip São Paulo, e que a Unip prepara para vocês essa teoria. Então, quem está iniciando lá a metodologia, entendeu bem e ouviu já a história das 3 engrenagens. O que é essa representação aqui das engrenagens? Não tem uma ação política, social, válida se a gente não tiver embasamento teórico, metodológico, associado a uma boa linguagem, ao relacionamento e à economia, tá? Então, o materialismo dialético nos remete também à história das 3 engrenagens. Linguagem, a gente precisa saber se comunicar com a nossa demanda. Então, eu tenho que falar a língua do usuário que eu atendo, eu tenho que entender o que esse usuário me traz. Esse entendimento vai ser transformado em um relacionamento, ele vai confiar em mim enquanto profissional de serviço social para me trazer situações de vida do cotidiano, juntando a isso a economia. Vamos pensar em economia como toda a situação e ação de sociedade, ok? Então, segundo Marx, o materialismo dialético é o método científico que defende que o ambiente, o organismo e os fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e racionais, sua sociedade, cultura, como são modelados por eles também. Ou seja, a matéria está em sua relação dialética, uma relação de conversa, de acompanhamento, com o psicológico e o social. Então, essa caneta aqui, ela não é uma caneta única e isolada. Ela é uma caneta, sim, única e isolada. Mas o que torna essa caneta o que traz para essa caneta uma relação dialética? É quando eu pego essa caneta e escrevo um relatório social na vida de alguém. É quando eu dou para essa caneta um sentido racional, um sentido animado, de trazer aí uma história de vida, tá? Só que para eu escrever com essa caneta uma história de vida, para eu escrever com essa caneta um relatório social, uma análise crítica, um acompanhamento, um parecer social, eu preciso, além de tudo, entender a relação que esse ser, que esse indivíduo tem com a sociedade. Entender esse indivíduo como um todo. Tanto a matéria dele, o ser humano que ele se apresenta, como o que ele traz por trás disso, o que ele tem nessa mente, nessa ideologia, o que está inscrito na sua consciência, no seu idealismo, nos seus desejos, nos seus sonhos e nas suas necessidades. Então, vamos instrumentalizar isso para o serviço social. A gente já entendeu que é método, que é metodologia, entendemos a dialética marxista, como é a dialética marxista. Então, agora, por que o serviço social usa a dialética marxista? Vamos instrumentalizar isso. Por que nós trabalhamos com a dialética marxista? Porque o serviço social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo, tá? Então, eu acho que essa animação aqui da Mafalda nos traduz muito todo esse anseio aí do profissional de serviço social. Então, eu gosto muito de usar a Mafalda para falar, para refletir sobre o nosso cotidiano, porque ela nos ensina muito, tá? Então, olha o que a Mafalda coloca. Alguma vez você já se perguntou para que a gente está nesse mundo?
Olha a resposta que a Mafalda ouviu. Nunca! Mas eu estou me perguntando agora. Para que a gente está nesse mundo? E também vou responder agora. Eu sei lá para que a gente está nesse mundo? Quanto mais depressa a gente se livrar desse mundo, desse tipo de problema, melhor. Ok? Então, o serviço social trabalha com isso, com a questão social, com a demanda social. Então, a nossa reflexão é essa hoje. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Qual é o nosso papel profissional, o nosso papel de profissão e o nosso papel enquanto ser humano também, de trabalhar com essa demanda, de entender esse mundo, de fazer essa dialética, de ter essa conversa, de trabalhar com todo esse instrumental, método, teoria. Então, eu preciso estar extremamente consciente do meu papel no mundo e do meu papel profissional. Fica aí a reflexão para vocês hoje. Então, para que a gente possa pensar na instrumentalidade da profissão, nós vamos refletir o que a Yolanda Guerra traz, tá? Então, ela é a grande estudiosa da nossa profissão. Aqui nós temos um congresso de serviço social, salvo engano, 2018 ou 2017, tá? Essa foto foi tirada lá. E Yolanda Guerra é uma grande pensadora, uma grande profissional que acrescenta muito à nossa profissão, à nossa reflexão diária e nos traz argumentos para pensar e ponderar sobre a prática, tá? Então, ela traz que a instrumentalidade do serviço social é a propriedade, é a capacidade que possibilita ao profissional que objetive sua intencionalidade em resposta a uma realidade social, utilizando o instrumento e o instrumental, tá? Então, é a propriedade ou a capacidade? É o que a gente tem enquanto profissão para analisar, refletir sobre uma realidade dada, proposta, e instrumentalizar em cima disso. Tomar uma ação prática sobre essa realidade que nos é dada. Mas para a gente entender isso, vamos voltar na engrenagem. Lembra lá? Linguagem, relacionamento e economia. Esse tripé, essa engrenagem também, a gente pode falar como tripé ou como engrenagem, nós não podemos nos esquecer a partir de agora, porque sem esse tripé, nós não conseguimos instrumentalizar nada da nossa profissão, nós não conseguimos colocar em prática a análise enquanto nenhuma realidade social, tá? Então, vamos entender muito bem esses dois termos, que é confuso, que a gente fica perdido enquanto utilização. Que é o instrumental, meninos e meninas? É um conjunto articulado de instrumentos e técnicas que permite a operacionalização da ação profissional, tá? Quem trouxe dessa maneira para nós foi a Martinelli. E o que é o instrumento? É a estratégia que a gente realiza essa ação. Então, é a estratégia pela qual eu realizo a ação, certo? Então, vamos pensar na nossa realidade enquanto profissão. Imaginem que essa caixa de ferramentas é tudo que a gente tem de instrumentos para trabalhar a realidade social. Então, qualquer coisa que eu receba, a questão social que eu trabalho, eu preciso refletir sobre o estudo social, tá? Então, dentro do estudo social, nós vamos tratar, nós vamos trabalhar a questão social com algumas ferramentas, tá? O que é o estudo social que a gente tem que instrumentalizar e trabalhar, usar recursos para que isso nos apoie enquanto profissão? O que eu preciso guardar a partir de agora, que eu já tenho conversado com vocês, eu acho que está
muito claro isso para todos os alunos. A questão social é o nosso objeto de trabalho. Sem a questão social, a assistente social não existe. Nós não trabalhamos, não tem por que existir a profissão. Enquanto nós estivermos em uma sociedade capitalista, desigual, vai haver a questão social para que nós possamos trabalhar, tá? Então, o estudo social é o processo metodológico específico do serviço social. Então, gravem isso. Quem faz estudo social ou a assistente social do serviço social, que tem por finalidade conhecer com profundidade, de forma crítica, uma determinada situação ou expressão da questão social. Objetos de intervenção da profissão, ok? Especialmente nos seus aspectos socioeconômicos, familiares e cultural. Então, o estudo social é a análise que a gente faz, é a leitura que a gente faz dessa questão social, da demanda que a gente recebe. Então, para que a gente faça o estudo social, a gente vai precisar dos métodos, e do método materialismo dialético para conseguir conversar com essa realidade, entender essa realidade, o ser como um todo, e também a gente vai precisar do apoio lá das 3 engrenagens que a gente já conversou, tá? Então, depois que a gente analisa uma realidade sobre o método, a gente precisa registrar essa realidade, tá? Não dá simplesmente para olhar para essa realidade, refletir, pensar e ponto. Pensamentos são jogados ao vento. Então, enquanto profissão, nós precisamos registrar, tá? Então, dentro da profissão, nós vamos usar 4 caminhos para registrar esse estudo social, essa análise social. Primeira coisa que a gente usa, enquanto informação técnica, tá? Então, na instituição que eu estou trabalhando, eu preciso ter esse registro técnico dessa demanda que eu recebi. Cada instituição trabalha com relatórios, com PDs, com formulários específicos de cada setorização, de cada área, tá? Mas dentro da questão ética profissional do serviço social. Então, o primeiro caminho que eu tenho para registrar uma realidade social, uma análise dessa realidade social, é através da informação técnica, tá? O segundo caminho que eu tenho para registrar isso é através de um relatório social. O terceiro caminho que eu tenho para registrar isso é através de um laudo social. E o quarto caminho que eu tenho para registrar isso é um parecer social. Então, o nosso intuito do bate-papo de hoje é entender o relatório social. Então, vamos nos lembrar que a partir do 5º semestre nós temos a obrigatoriedade de cumprir o estágio profissional, tá? Então, no estágio, depois da minha observação, o primeiro documento que eu preciso encaminhar é o relatório social. E muitas me trouxeram que há uma extrema dificuldade em preencher, que não consegue, para analisar, trabalhar, isso está extremamente difícil, tá? Por isso que o tema de hoje está refletido no relatório social. Depois, em outras oportunidades, nós vamos voltar. Falar um pouquinho sobre informação técnica, mas não tanto, porque cada área, cada instituição tem a maneira de trabalhar isso, mas a gente vai debruçar também melhor o laudo social e o parecer social, ok? Então, vamos nos atentar ao relatório social agora. Durante o estudo social, podemos utilizar várias técnicas, tá? Só para guardar isso para vocês, para que vocês memorizem isso. Então, a gente pode se fazer da ferramenta da visita domiciliar ou institucional, da entrevista, de uma ligação telefônica, de analisar dados que essa instituição tem, de ler um livro sobre essa temática que eu vou analisar, tá? Então, tem várias ferramentas que eu posso usar para a construção desse estudo social.
para construir quaisquer um desses registros, tá? Então, vamos nos atentar agora ao relatório social. O que é o relatório social para o serviço social? Ele é um documento escrito que pontua as informações mais relevantes do que foi possível conhecer de uma determinada realidade social, por meio da realização de um estudo social, tá? Então, o que é o relatório social? Eu analisei uma determinada realidade social, eu estico essa demanda por várias ferramentas, vamos chamar assim, ligações, visitas domiciliares, entrevistas, contato com a família, conversas com a família, e essa família ou esse indivíduo me trouxe várias situações, me trouxe uma realidade daquela problemática, tá? Então, o relatório social vai me auxiliar na instrumentalização desse estudo, desse entendimento da realidade. Então, o que ele precisa conter, obrigatoriamente? Ele tem que ter uma estruturação que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Ele pode ou não pode trazer a minha opinião. Então, esse pode ou não pode trazer opinião vai depender de qual circunstância, de qual objetivo esse relatório social está sendo preenchido, tá? E aonde eu vou usar esse relatório social? Aqui, esse tópico, nós temos que nos atentar muito, porque entra toda aquela nossa conversa sobre ética profissional. Quando eu escrevo, quando eu registro um documento, eu preciso, como profissional do serviço social, me atentar que esse indivíduo pode ter me trazido situações, realidade de vida que foi dada a mim, foi confiada a mim. Então, enquanto instrumentalizar essa análise social, esse estudo social, eu preciso ter muito claro isso comigo, que outras pessoas, que terceiros, poderão se apoderar dessa informação. Então, aqui no espaço, cabe a mim, enquanto profissional de serviço social, uma primeira reflexão. Para quem irá essa informação? Isso terá um domínio público, um domínio institucional, ou simplesmente ficará para o meu registro, para o meu acervo profissional, para o meu diário de campo profissional. E lembre-se, mesmo que depois nós vamos para a prática, isso que a gente aprende agora no estágio, depois que a gente se forma, vai para o campo de atuação, tudo isso que a gente aprende no estágio, ele tem que ser levado para a nossa vida todos os dias. A gente não pode esquecer tudo isso que foi trazido no estágio, tá? Então, eu preciso continuar registrando as informações no diário de campo. E eu preciso ter muito claro isso comigo. Se esse diário ficará comigo ou se ele ficará a poder de terceiros. Porque a nossa demanda, o nosso usuário, nos traz informações que são para nós. Ele confiou em mim, ele permitiu que eu, enquanto profissional, recebesse essa informação. Então, quando eu vou para a prática, eu preciso colocar nesse relatório social e todas as situações que foram trazidas. Mas eu preciso também, em segunda instância, entender se eu posso ou não posso divulgar. Então, se esse relatório social ficar na instituição que eu trabalho, se pessoas comprometidas à ética profissional tiverem acesso, eu vou escrever de uma forma. Agora, se esse relatório social for para outras pessoas que possam interpretar de uma maneira diferente, eu preciso pensar e refletir no que eu vou escrever, ok? É registro, tá? Então, em tese, a gente pensa que o relatório social é dado para o espaço administrativo. É um documento, um registro para ficar a nível de instituição, tá? Embora nós possamos, em muitas situações, emitir relatórios sociais, né? Ou até pareceres, tá?
nós faremos o relatório e depois, em sequência, teremos o parecer para encaminhar ao juiz, enquanto esfera jurídica ou qualquer outra circunstância que a profissão exige, que a situação nos exige, tá? Então, tranquilo aqui? Vamos só recapitular. O relatório social tem que ter uma estrutura, tem que ter uma estruturação. Ele pode ou não pode conter a emissão da minha opinião, do meu parecer. Então, lembre que a minha opinião não é porque eu acho, é porque eu realizei um estudo social, embasado em método, embasado em uma teoria, para emitir essa opinião. E eu preciso ter muito claro quais são os fins desse relatório, aonde essa informação chegará. Eu trouxe para vocês hoje um modelo de relatório social, que é o básico, mas como a gente já conversou um pouquinho sobre estruturação, esse modelo básico ele pode mudar de acordo com a necessidade institucional, de acordo com o objetivo do relatório, tá? Mas, em suma, o que ele sempre tem que trazer? Então, o meu relatório ele tem que ter um título. Eu preciso sempre nomear, ter uma nomenclatura do que eu estou escrevendo, para que quem receba essa informação saiba do que se trata, tá? Então, eu trouxe aqui o exemplo do que a gente já fez com o 5º semestre no estágio de supervisão, tá? Então, um relatório social, ele é para supervisão do estágio do 5º semestre, ok? O que meu relatório tem que conter também, fora esse título? A identificação. Então, eu preciso passar para essa pessoa que está lendo, ou para o meu registro institucional, a identificação dessa realidade social, desse estudo social. Então, se eu estou analisando um indivíduo, eu preciso ter a identificação desse indivíduo. Se eu estou analisando uma realidade social, se eu estou desenvolvendo um estudo social de uma instituição, eu preciso ter os dados dessa instituição. Então, eu tenho que ter identificação, que é básico. Nome, o endereço, se for da instituição, a missão institucional, se for do indivíduo e nós pudermos, dentro da esfera administrativa institucional, conter dados de documento, data de nascimento, quem é a família desse indivíduo, estado civil, se tem filho, se não tem. Então, eu tenho que fazer uma identificação sumária do que eu vou analisar, se instituição ou se indivíduo. Então, o exemplo que eu trouxe, nós estamos falando do 5º semestre, do estágio de serviço social. Então, imagine que seja uma realidade de uma instituição de longa permanência, tá? Que alguém tenha feito o seu estágio lá numa instituição de longa permanência. Então, ao enviar esse relatório social, a identificação será dessa instituição. Então, identificação, instituição de fulano de tal, nome da instituição, o endereço, a missão institucional. Se eu quiser colocar aqui a demanda atendida por essa instituição, quais são os profissionais que trabalham nessa instituição, eu posso nomear de acordo com a minha realidade, tá? Em um segundo momento, eu preciso partir para a introdução desse relatório. E aqui na introdução é o momento que eu preciso trazer um pouco do que foi verificado com a teoria e refletir sobre essa realidade que eu estou analisando, que eu estou trabalhando, querendo analisar, tá? Então, a introdução, nós temos que trazer elementos embasados em teoria e estudos já realizados, tá? A gente pode usar dados aqui de instituições que já publicaram, nós podemos utilizar aqui nesse pedaço da introdução leituras de acervo, de artigos, livros e o que a gente tem de bagagem teórica para trabalhar esse determinado assunto. E essa introdução tem que linkar essa teoria com o que eu vou analisar.
Não dá para eu deixar isolado, jogado. Vou falar sobre os idosos dessa instituição de longa permanência. Vou falar que esses idosos não... Eu estou preocupada porque dentro da minha realidade de estágio eu observei que esses idosos não recebem visitas familiares, eles estão se sentindo sozinhos, e a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa realidade dessa instituição de longa permanência. Então, a ideia aqui, analisando essa situação, nós refletimos que pudesse fazer um dia de recreação com esses idosos, convidar a comunidade, familiares para trabalhar com esses idosos, fazer um convite para uma extensão maior do que as pessoas que já estão no cotidiano dessa instituição. Então, eu começo a introdução orientando entendendo, não orientando, desculpa, entendendo o que representa a população idosa no país, o número de pessoas idosas que existem no Brasil. Posso até citar a quantidade de instituições de longa permanência que tem registro. Posso linkar com o abandono para chegar na nossa realidade aqui dessa determinada instituição. Então, o que é a introdução? Eu saio do macro e venho para a minha realidade analisada com embasamento. Trago isso limpo. Isso não precisa ser extensivo, no máximo 3 parágrafos, tá? Lembra que eu deixei ali o exemplo? 3 parágrafos, em suma, tá ok. Só preciso ter esse link de uma realidade macro, Brasil, para uma realidade dessa instituição, pensando no que eu quero analisar, no que eu quero trabalhar, tá? Depois disso, eu parto para o desenvolvimento. Então, eu vou refletir dentro do que o Brasil tem, enquanto está em estágio de envelhecimento, situações de patologia, abandono familiar, de idosos que vivem em instituições de longa permanência, limpo com tudo isso e venho para o desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento eu posso refletir que, mediante essa realidade social, esse estudo social, junto com os profissionais da instituição, a gente pensou e criou um dia de recreação. Eu conto aqui no desenvolvimento um pouquinho de como foi esse dia, quais foram as atividades propostas, coloco no desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento de um relatório social é o que eu pensei a nível macro desse estudo de realidade social e trouxe para a minha realidade institucional ou desse indivíduo, tá? Então, no desenvolvimento, eu vou descrever objetivamente a problemática observada, analisada e a interferência que eu tive sobre essa realidade. Qual foi a ação tomada sobre essa realidade? Nesse exemplo de relatório social, eu deixei o último tópico como parecer, tá? Mas lembra que a gente conversou um pouquinho sobre emitir ou não emitir opinião sobre esse estudo social? Então, aqui nós estamos pensando em um relatório que a gente teve uma interferência, nós estamos pensando no estágio de observação, no estágio de observação e no estágio prático também, para que a gente possa trabalhar com essa realidade proposta. Sob essa análise, a gente tem que refletir se o que foi proposto foi realmente satisfatório para a instituição, se agregou alguma coisa, se mudou a vivência desse idoso. Então, esse último tópico, eu deixo de sugestão para vocês guardarem enquanto esqueleto. Analisem enquanto forem desenvolver o relatório social, para qual fim ele será usado. Então, a gente precisa ter essa interferência se eu vou ou não manter o parecer, ok? Meu relatório sempre precisa terminar com a localização. Então, aonde eu estou, então, São Joaquim da Barra, a data que eu estou emitindo esse relatório, carimbo e assino enquanto profissional. Eu não me formei ainda, eu não tenho o meu carimbo, eu não tenho o meu número de CRES,
eu nomino o meu nome. Estagiária, aluna do serviço social, nomeio e assino também, tá? Porque o relatório social tem que ter a identificação clara do emissor dessas informações. Tudo bem? Então, eu deixei aqui de exemplo para vocês um esboço de um esqueleto do que deva constar em um relatório social. Tendo esse esqueleto, a gente desenvolve qualquer relatório social. Refletindo sobre ele, a gente desenvolve qualquer relatório social. Tá? Meninas, todo esse material será encaminhado para vocês pelo e-mail a partir de hoje, junto com uma outra reflexão de relatório social e alguma outra metodologia também que a gente possa trabalhar, tá? E eu agradeço, espero que a gente tenha esclarecido que vocês mantinham de dúvidas enquanto o desenvolvimento de um relatório social. E eu espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Então, só para a gente fechar e refletir, nós não poderíamos deixar de homenagear Max, já que é um mês de reflexão em seu nascimento, um mês também que a gente comemora o serviço social. Eu queria deixar essa frase final para que a gente possa pensar, possa refletir essa realidade e possa até usá-la no desenvolvimento de algum documento institucional, ou essa galerinha aí que está terminando o estágio, que precisa postar e precisa ter uma reflexão assertiva em cima dessa conjuntura social que a gente vivencia. Então, o Marx colocou que a desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas. Tá? Então, que fique isso para vocês agora, enquanto reflexão, enquanto acompanhamento de teoria, acompanhamento de estudo social. Aproveitem esse tempo para se dedicarem mais às leituras. Nós vamos voltar a nos falar provavelmente na próxima semana com esse outro assunto também de laudo e parecer social, que é o que vocês têm muita dúvida, tá? Eu estou à disposição no WhatsApp, vocês podem me chamar. Um abraço.